Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Padilha e eu apresento o Impacto da Verdade. Eu quero ler um texto onde Jesus fala da semeadura. Muitas sementes e cada semente caiu num tipo de solo. E esse solo, cada solo representa um tipo de pessoas. Eu quero ler apenas 2 versículos quando ele fala da semente que caiu sobre pedra. E ele diz o seguinte: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Está falando de pessoas cujo coração é duro. A pessoa que ouve a palavra, gosta da palavra, mas não se converte, o coração não se abre. Outros recebem a palavra, mas por uma questão de não saber como desenvolver esta palavra, acabam morrendo também. São pessoas que não criam raízes profundas. Cresce, às vezes cresce e cresce muito, só numa direção, cresce para cima. Mas a boa árvore, ela cresce para cima e para baixo. A vida cristã é considerada uma árvore. Se você vai lá para Jeremias capítulo 17, diz que bendito é o homem que confia no Senhor, que é como uma árvore plantada junto às águas e que suas raízes tocam o ribeiro. E pode vir o calor, que ela não se ressente, ela continua verde. E quando traz para nós a palavra como semente, o Senhor está dizendo que esta semente é o conhecimento primeiro que você tem. O conhecimento da palavra, da verdade, sobre a salvação, sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. Mas aí, você, ao invés de se interessar e buscar profundamente para você, conhecer Deus, criar raízes para Deus, você começa naquela ilusão. Eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero ser isso, eu quero aquilo. E tem pessoas que vão longe. Eu conheci um missionário. Ele se converteu, logo já começou a pregar, rapidamente pregar, e foi para o instituto, estudou, e ele fazia visita, ia para todos os lugares, aquela sumidade, todos achavam, mas não tinha raízes. Sabe o que aconteceu? Tempos depois, eu estava em Maringá, e escutei alguém me chamando, ô Fernando, ô Fernando. Falei, oi. Nem estava conhecendo a pessoa totalmente desfigurada, todo sujo, fumando. E aí disse, eu me desviei. Eu fiquei muito contrariado, muito triste com aquilo, porque eu o vi pregando. Ele cresceu, mas cresceu para cima. E isso acontece, pode acontecer com você. Você vai lá para Pedro, Pedro diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esse é o crescimento maior. O melhor crescimento que tem é esse crescimento do Senhor Jesus. Então, se você tem conhecimento da palavra e se você quer se assegurar no reino de Deus, procura crescer. Procura entrar no seu quarto, como eu preguei há poucos dias. Feche a porta. E ali em secreto, fale com Deus. Fala, Deus, eu quero te conhecer. Pai, revela-me mais o teu filho. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ter um relacionamento vivo com o Senhor. E quando você se apaixonar por Jesus, quando você vê que Jesus é realmente a resposta para o nosso ser, para o nosso coração, é Ele que preenche, que nos enche de alegria, de força. O Senhor fala conosco poderosamente. Quando você tiver essa intimidade com o Senhor como salmista, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você tiver esse conhecimento de Deus, você vai ter raízes. Raízes. Diz que uma grande árvore caiu numa cidade e o vendaval não foi tão grande e a árvore caiu. Então foi lá as pessoas que conheciam do assunto para examinar o que havia acontecido. E eles descobriram então que aquela árvore, ninguém sabe porquê, ao invés dela lançar as raízes para baixo e se firmar, a raiz dela ficou em volta, não cresceu,
as raízes ficaram pequenas e aquela árvore caiu com pouco vento. Então, queridos, conhecer a verdade, conhecer Jesus, ter intimidade com Deus é ter raízes profundas. Uma vez uma pessoa falou para mim: olha, Fernando, e se a Bíblia for mentira? Eu falei: não tem problema. Eu já tenho tantas experiências com Deus que eu não preciso nem ler na Bíblia para acreditar. Eu já acredito pelo que eu tenho com Ele. Ele é tão real para mim que se me tirar a Bíblia e dizer que ela é mentira, descobrir que é mentira, não tem problema. A própria Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. E esse Deus é possível ser conhecido. Ele diz: aquele que me busca de todo o seu coração. Se você me buscar de todo o seu coração, eu vou me deixar achar. Se você tiver interesse por mim, Deus está dizendo isso. Se você quiser me conhecer, e é uma reclamação de Deus nas Escrituras. Deus chega a dizer que o boi conhece o seu possuidor, conhece a sua manjedoura, o jumento conhece. Mas ele diz: mas o meu povo não tem conhecimento de mim. E a falta de raízes de conhecimento de Deus traz transtornos e sofrimento. O Senhor diz que o seu povo estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento. Deus está dizendo: me conheçam, eu quero ser conhecido, porque no momento que você conhecer em mim, a sua fé vai crescer. Você não vai ser mais joguete do diabo, você vai saber quem você é também. Porque quando você conhece Deus, você conhece também as possibilidades que você tem nele. E você não será mais alguém fácil de ser derrubado pelo diabo. Muito pelo contrário, o diabo vai ter problema com você. É ele que vai ter problema com você e não você com ele. Porque você, unido a Deus, você é muito, muito, muito mais poderoso do que o diabo. Você pode desfazer as obras dele. Você pode mandar ele embora. Você pode frustrar seus planos se você tiver conhecimento e relacionamento com Deus. Então, queridos, fiquem com esta palavra. Cresça. Cresça para cima, sim. Seja um pregador. Estude. Busca teologia. Tudo bem, não tem problema. Mas desde que você cresça para baixo também. Na humildade, no conhecimento. Ser parecido com Jesus. Manso, humilde. Isso é crescer para baixo. Ser tolerante. Você que é forte, diz Paulo, nós que somos fortes, devemos suportar os fracos. Quando você suporta o fraco, quando você tem amor no seu coração, é que você tem raízes profundas. Vamos crescer. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.